Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, a causa principal da perda das almas é a ignorância religiosa. E que todos os eleitos se caracterizam pelo fato de conhecerem e crerem nas verdades principais, essenciais, que nos foram reveladas por Nosso Senhor, pelo Espírito Santo, que inspirou todos os profetas, todos os evangelistas, e que a Igreja nos ensina. Hoje contemplamos a Sagrada Família. Uma pequena nota litúrgica. Na ordem beneditina, a missa de hoje não é especificamente a da Sagrada Família. Os beneditinos guardam, a Igreja confia aos beneditinos de guardar as coisas mais antigas. Então, o Evangelho de hoje corresponde ao da festa Sagrada Família. Mas os beneditinos têm uma festa mais antiga, uma missa mais antiga, melhor dizendo, e neste seu trono, que é a missa de hoje, que é designada então pelas primeiras palavras do introito. E essa missa é então chamada primeiro domingo depois da Epifania, neste seu trono, mas ela coincide no seu Evangelho com a festa Sagrada Família, portanto, nós comemoramos também essa mesma festa com a liturgia romana. Nossa liturgia é romana, mas nosso calendário é beneditino. E algumas vezes no ano há algumas diferenças. Alguns santos que estão no nosso calendário. São Bento, por exemplo, é festejado 2 vezes no calendário beneditino. No dia 21 de março e 11 de julho. Então, pequenas diferenças que é bom a gente conhecer para ver essa variedade que tem dentro da Igreja. Os beneditinos guardando algumas festas mais antigas e o missal romano tendo algumas festas mais recentes que são necessárias à Igreja, e assim a Igreja conserva ao mesmo tempo o que é antigo e o que é novo. Hoje contemplamos então a Sagrada Família, e o Evangelho de hoje irradia em profusão as luzes da revelação sobre a família. E antes de entrar no assunto principal do nosso sermão, notemos de passagem que São José e Nossa Senhora só deram conta da ausência do menino Jesus depois de caminharem um dia inteiro. E por que isto? Não iam eles todos juntos? Justamente não. Os homens iam separados das mulheres, e as crianças iam ou com os homens ou com as mulheres. Por aí se vê nesse simples detalhe do Evangelho, como os costumes modernos que põem homens e mulheres continuamente juntos, em todas as circunstâncias e em todos os momentos, não são o que se fazia no tempo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o que há de mais sensato, não é o que há de melhor. Isso que sirva para nós, para não nos deixar levar inteiramente pelo costume moderno. Os progressistas suprimiram a clausura em muitos conventos, muitos mosteiros. Os monges em muitos mosteiros, os fiéis entram no coro, as mulheres também. As mulheres atualmente às vezes servem a missa. E tudo isso é um abandono de um costume antigo, que é fundado num conhecimento que Deus nos revelou sobre a necessidade de uma certa separação em certos momentos da vida. Mas deixamos esse ponto de lado por ora, pois o assunto principal que deve nos ocupar hoje é o mistério da família. Mistério encerrado nas palavras pronunciadas pelo menino Jesus no Evangelho de hoje. 2 vezes Nosso Senhor se ocultou aos olhos daqueles que lhe eram caros. 2 vezes no Evangelho foi uma mulher que o encontrou e o interrogou. A primeira vez foi hoje, e essa mulher é Nossa Senhora, Imaculada Conceição. E sua pergunta foi: Filho, por que nos fizeste isso? A segunda vez foi na sua ressurreição, e a mulher que o procurara era uma antiga pecadora, penitente, Santa Maria Madalena. E suas palavras foram: Se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu irei buscar. Todas as 2 mulheres buscavam Nosso Senhor, e o buscavam aflitas,
Pois está dito no Evangelho de hoje, eis que teu pai e eu te procurávamos aflitos. E que responde o nosso Senhor? Não sabias que devo me ocupar nas coisas de meu pai? E o que diz ele a Santa Maria Madalena? Não me toques, porque eu ainda não subi a meu pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes, eu subo para o meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Nas duas respostas, nosso Senhor nos fala de seu pai, ou seja, da sua família. E ele nos diz, meu pai e vosso pai. Temos, pois, o mesmo pai. Temos também a mesma mãe, Nossa Senhora. Somos, pois, irmãos de Nosso Senhor. Por isso ele diz, Santa Maria Madalena, vá a meus irmãos. Nossa família, pois, está no céu. E nossa família da terra é a preparação para a família que está no céu. E na terra, esta família do céu já começa a existir. E ela é a Santa Igreja Católica. E ela é também, essa família celeste, é também a nossa família natural, quando aí reina nosso Senhor Jesus Cristo. E o laço que une esta família do céu, como une a Santa Igreja Católica, como une também a família natural, quando aí reina nosso Senhor, o laço que une todos esses membros é o mesmo que une o Pai e o Filho na Trindade, ou seja, é o Espírito Santo. E é por isso que o ecumenismo conciliar é um delírio, é uma fraude, pois quem não tem a Igreja por mãe não pode ter Deus por Pai. E o Espírito Santo une os membros da família, mas não daqueles que estão fora da família. Se nossas famílias da terra são amáveis e dignas de serem amadas, é porque elas são imagem da família do céu. Se nossas famílias da terra são amáveis e dignas de todo o nosso respeito e carinho, é na medida em que elas nos conduzem a nosso Senhor Jesus Cristo, na medida em que elas nos conduzem à Santa Igreja, a Nossa Senhora, que é a Mãe da Igreja, Mater Ecclesiae. Onde é que Nossa Senhora e São José encontraram o menino Jesus depois de 3 dias de procura? Entre os parentes? Não. Eis o que diz o Evangelho. Eles o procuraram entre os parentes e conhecidos, mas não o achando, voltaram a Jerusalém para o procurar. E onde é que eles o encontraram? Nas ruas de Jerusalém? Também não. Onde então? No templo, ou seja, na igreja. Pois é só na igreja, na Santa Igreja Católica, é que nós encontramos Nosso Senhor. É só na Igreja Católica que nós podemos receber os ensinamentos de Nosso Senhor e a sua graça, sem a qual ninguém pode se salvar. O Concílio Vaticano II disse que as outras religiões continham valores de salvação. É falso. O valor de salvação é a graça. E a graça vem só por Nosso Senhor Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés, mas a graça foi dada por Nosso Senhor Jesus Cristo. E quem detém a graça é a Igreja Católica. Ela que tem a missão de distribuir a graça. E a graça é só por Nosso Senhor. Passados 3 dias, eles o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que o ouviam pasmavam de sua sabedoria e as suas respostas. É no seio da família que nós formamos, é na intimidade da família que a criança aprende a falar. E é lá que a sua inteligência desperta e ela começa a compreender as grandes verdades. É ali que ela deve aprender essas palavras de Nosso Senhor, nesse ambiente da família, que deve ser o corpo da igreja. Père Emmanuel, que é um grande beneditino, dizia que as nações católicas formavam o corpo da igreja. E uma família católica é esse corpo da igreja, que deve ser animado pelo Espírito da igreja, que é o Espírito Santo, que é a graça divina. E a criança deve estar num ambiente que seja semelhante a esse templo, onde Nossa Senhora e São José encontraram o menino Jesus. E ali aquela sabedoria de Nosso Senhor deve ressoar dentro de uma família católica. Por isso a gente deve banir de dentro da família tudo que é vulgar, tudo que destoa do que seria a voz de Nosso Senhor Jesus Cristo, tudo que destoa do que seria a voz do menino Jesus, de Nossa Senhora e de São José. Por isso o rádio, a televisão, tudo que uma música vulgar, tudo que possa ferir aquele ambiente, pois uma família católica é o prolongamento da igreja, é o corpo da igreja, como dizia o Père Emmanuel. Então é ali que a criança vai começar a compreender as grandes verdades.
escutando da boca da sua mãe, da boca do seu pai, ou então com uma diversão que pode ser útil, um filme de santo, uma coisa útil que possa ajudar a criança a amar melhor a criação de Deus e compreender melhor a história da igreja e, portanto, a sua própria história. Essas grandes verdades que lhe servirão para a vida inteira, que o guiarão na adolescência, na idade madura e na velhice. É, portanto, no seio dessa família que Deus quis que a gente viesse. Como é um ser social. Ele vem ao mundo no seio de uma família. Essa família deve estar impregnada da Igreja Católica. Por isso que a gente deve vir à missa no domingo, por isso que a gente deve vir também com frequência à igreja e trazer as crianças, porque é ali que ela vai fazer-se aos poucos uma familiaridade com o nosso Senhor Jesus Cristo, pois foi no templo que São José e Nossa Senhora o encontraram. É no seio da igreja, na boca dos ministros de Deus, é do magistério infalível da Santa Igreja que nós escutamos e aprendemos o que nos conduzirá da infância até a adolescência e até a idade madura do Cristo, segundo a expressão de São Paulo, a fim que sejamos santos e imaculados diante de Deus. Nosso Senhor fala, mas Ele fala no templo. Nosso Senhor se deixa encontrar, mas se deixa encontrar no templo. Que é esse templo? É a igreja, é a oração, é a doutrina revelada, são os sacramentos. Ora, hoje há um ataque, uma aversão, um plano bem montado, do qual um escritor francês dizia: nós não entenderemos nada no mundo moderno, enquanto não compreendermos que o mundo moderno se caracteriza por uma conspiração contra toda espécie de vida interior. Não ao mundo moderno. Esse mundo moderno precisa ser convertido, não ao modernismo, não ao progressismo, não à nova teologia, que não quer, que fecha o acesso das almas a Nosso Senhor. O modernismo quer nos tirar da igreja, quer nos pôr nas ruas de Jerusalém, onde Nosso Senhor não estava, quer ocupar nosso pensamento. Um dia uma pessoa dizia para Monsenhor Williamson: não, eu tenho a televisão, mas é só para ver o noticiário. E Monsenhor Williamson, que é sempre um pouco irônico, mas profundo ao mesmo tempo, falou: minha senhora, é o que tem de pior. Então, andar pelas ruas de Jerusalém, saber tudo o que se passa, e às vezes o tempo passa, e a gente não conhece Nosso Senhor Jesus Cristo. É mais útil ter um livro na mão, é mais útil ter um tempo para vir a vésperas, é mais útil vir visitar Nosso Senhor no templo, para escutar no silêncio da oração, escutar a sabedoria encarnada que é Nosso Senhor Jesus Cristo. E o mundo moderno, ao contrário, nos quer encher a cabeça com esses homens famosos pela sua insolência. Quantos falsos teólogos, quantos falsos filósofos e impostores ocupam a leitura dos católicos hoje em dia, como Boff, Congar, Delubac, Urs von Balthasar, para não falar de Lutero, Buda, Maomé, Nietzsche, Sartre, que são louvados por toda parte e mesmo pela hierarquia da igreja, ou melhor, pelos liberais que ocuparam a igreja e amordaçaram a verdade. São Gregório Magno dizia que no tempo do anticristo o ensinamento da igreja se silenciará. É o que vemos hoje. O magistério infalível da igreja se silencia. O último dogma proclamado na igreja foi no tempo de Pio XII, o dogma da Assunção. De lá para cá houve um concílio em que foi reunido o maior número de bispos jamais reunidos na igreja, e nenhum dogma foi declarado. O doutrina, o ensinamento da igreja se silenciou. E não só se silenciou, mas foram os erros que foram vinculados, foram ensinados. Erros modernos que não são condenados, verdades eternas que não são ensinadas. Os lobos entraram no aprisco do Senhor. Mas 2 bispos levantaram sua voz. 2 bispos, Dom Lefebvre e Dom Antônio, de Castro Maier, se levantaram e repetiram as palavras de Nosso Senhor. Não sabeis que nós devemos ocupar das coisas de nosso Pai? Diante desse mundo que não os compreendia, diante dessa hierarquia que os excomungou, eles se ocuparam das coisas de nosso Pai. Eles se ocuparam das coisas de Deus.
se ocuparam das coisas de Nosso Senhor, imitaram o menino Jesus, imitaram o Nosso Senhor. Ah, caríssimos irmãos, é disso que todos nós temos que nos ocupar, diretamente ou indiretamente. Pensem todos no que é uma família. Eu tive pais, dizia Santa Teresinha, mais dignos do céu do que da terra. O que significa isso, senão que o papel dos pais é de conduzir os filhos ao céu? De que nos servirá ter nascido se nós não chegarmos à vida eterna? De que nos servirá ter nascido se nós formos condenados ao fogo do inferno? De que servirá ter filhos se não é para povoar o céu? Ó pais e mães de família, sua missão é de procurar Nosso Senhor, não só para vós, mas também para vossos filhos. E para isso sejam filhos fiéis da Igreja. Procurem Nosso Senhor onde Ele está, ou seja no templo, ou seja nos sacramentos, ou seja no ensino religioso, na oração em família e na escola das irmãs. É ali que seus filhos receberão este complemento de formação, tão indispensável para o desenvolvimento da fé e do coração de seus filhos. É lá que eles aprenderão com o menino Jesus aquilo que o Evangelho de hoje nos diz, falando da sua vida em Nazaré. E ele, diz o Evangelho, ele, o menino Jesus, era-lhes submisso. Submisso a quem? A seu pai, São José, padroeiro da Igreja Universal, e a Nossa Senhora, mãe da Igreja. Nosso Senhor submisso, Ele que é Deus, submisso às suas criaturas, mas submisso àqueles que Ele não só instituiu como pais, mas que Ele santificou como modelos e padroeiros de toda a Igreja. Modelo Nossa Senhora o é, modelo que conservava todas essas palavras, saídas da boca de seu filho, as conservava no seu coração. Conservava, isto é, era fiel. Fazia o que Dom Lefebvre fez, conservar o que já foi dito, conservar o que saiu da boca da Igreja, do magistério infalível. Isso que é a tradição. Nossa Senhora era tradicional, era mesmo tradicionalista, se quiserem, pois ela guardava, e guardava bem, e não esquecia, e não deixava ninguém alterar o que seu filho havia dito. Como Dom Lefebvre conservou o que viu e ouviu do magistério infalível da Igreja, de Pio XII e de todos os papas, quando eles falam infalivelmente, ou quando eles ensinam o que já foi ensinado sempre, por todos e em toda parte. O que vemos hoje com liberalismo, modernismo, não é o que Nossa Senhora conservava em seu coração, não é a doutrina de Nosso Senhor. Por isso nós dizemos não ao modernismo. Modernismo que nós juramos, ante nossa ordenação, juramos combater e repudiar. Todo padre, antes da ordenação, agora já foi mudado, penso que foi mudado por João Paulo II, tinha que fazer um juramento, chamado juramento antimodernista, e que nós vamos apresentar no catecismo depois da missa. Então, eles fazem um juramento de não aderir a nenhuma das teses do modernismo, e ao contrário, de se ater para sempre, de maneira indefectível, ao ensinamento que a Igreja sempre teve, sempre, por todos e em toda parte, conforme as regras da tradição ensinadas pela Igreja e tomadas da boca de São Vicente de Lerrance. Então, esse juramento antimodernista, que nós juramos antes da ordenação, juramos combater e repudiar esse modernismo com todas as nossas forças, para que reine em nossos corações e em nossas famílias Nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, sob a proteção do grande São José, padroeiro da Igreja Universal. E sob a proteção de São José nós esperamos chegar à vida eterna. É viver no seio dessa família, que é a Santíssima Trindade, onde vive e reina Nosso Senhor com o Pai e o Espírito Santo, e onde reinaremos nós também com Ele, se formos fiéis aos seus ensinamentos, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.